pessoal, vamos dar continuidade ao nosso estudo do Pentateuco e hoje nós veremos nossa terceira aula referente ao livro de Gênesis, na sua segunda parte. A aula passada nós vimos o que foi a primeira parte de Gênesis, o que abraça aproximadamente uns 2000 anos de história que a gente consegue contabilizar, ou registrar, melhor dizendo, né? E nós vamos caminhando onde nós passamos pela criação, a queda, a primeira civilização, o dilúvio com Noé, a dispersão das nações com a Torre de Babel aqui. E agora, isso abrangeu um período de aproximadamente 2000 anos, e agora nós vamos num período aproximadamente de 300 anos, a partir de Abraão. Vamos lá, então, nessa segunda parte, aqui eu dou um enfoque com as pessoas. Então, nós temos aqui um detalhamento do que seria Terá, Ismael, Isaac, Esaú e Jacó. Ok? Nós vamos avançar, eu vou deixar esse material, vocês já receberam. Eu vou pular agora essa parte e vamos detalhar a partir e vamos caminhando capítulo por capítulo para a gente ir conversando sobre capítulo por capítulo e ter um entendimento melhor dessa parte de Gênesis, e vai ser mais fácil. Ok? Em Gênesis 12, a gente vai ver, como eu já comentei, né, a primeira parte até os 2000 anos, e agora nós vamos ver o restante. Abrão, ele é o primeiro nome, né? Significa pai elevado, e finalmente Abrão tem o seu nome mudado pelo Senhor para Abraão, onde o pai, o Deus elevado, ele passa a ser agora o pai de muitas nações, de muitos filhos. Então, nós vemos aqui a promessa do Senhor se cumprindo na vida de Abraão. É muito difícil de ver, de entender, né, por tudo que ele passou, mas nós vamos ver o cuidado de Deus sobre a sua geração. Como eu comentei antes, Abraão nasceu e se criou próximo do Golfo Pérsico, ali em Ur dos Caldeus, a grande metrópole que era a cidade de Ur, e era uma cidade bastante idólatra, porque ela tinha diversos deuses e adorava diversos deuses, mas ali foi onde Abraão adorava ao Deus Todo-Poderoso. Nessa época, como eu já comentei anteriormente, as pessoas não tinham um Deus chamado Jeová, um Deus com nome. As pessoas adoravam o grande Criador de todas as coisas, Elohim. Então, esse era o Deus que eles adoravam. E quando eles falavam do Todo-Poderoso, o Elohim, que eles faziam essa adoração. Obviamente existiam outros deuses, mas quando se referia ao Deus Todo-Poderoso, a gente vai ver Melquisedeque também mais adiante na história de Abraão, como sendo uma pessoa que também adorava a esse mesmo Deus, a esse Deus Elohim. E que mais adiante com Moisés ele vai se apresentar e vai colocar o seu nome como Yahvé, ou Jeová, o Eu Sou o que Sou. Em Abraão, vamos lá, do capítulo 12 ao capítulo 25, os principais eventos. Então nós temos aqui o chamado de Deus,
Deus falando com Abraão para ele deixar a sua terra, deixar aonde estava, uma grande metrópole, um grande lugar, aparentemente uma boa terra, mas que o Senhor ia revelar para ele uma terra prometida, uma terra de bênção, uma terra separada para Abraão. E Abraão, confiante nessa promessa de Deus, então ele começa a sua jornada para ir para Canaã. Então vem o chamado na primeira parte, a terra de Canaã, e ali eles ficam estabelecidos em Canaã, o seu pai acaba morrendo em Canaã mesmo, e até que vem um período de fome. Eles estavam numa região que não ia conseguir abastecê-los, e com medo da fome que estava atingindo toda aquela região, eles descem para perto do Egito, onde era uma terra, uma região mais fértil, mais próspera também, de onde eles estavam. E aí é onde eles descem para o Egito. Então, no ponto 3, nós vemos aqui a separação entre Ló e Abraão e o seu resgate. Abraão tem toda ele enriquece, o seu rebanho cresce muito, seus servos nascem ali, vão se multiplicando, e Ló também, e aquela terra já fica pequena para os dois. E aí é quando Abraão, para evitar uma briga, né, uma desavença familiar, ele se aproxima de Ló e faz uma oferta. Ló, para que nossas famílias não briguem, a terra é suficiente para todas, mas onde nós estamos estabelecidos juntos não vai dar certo, então vamos ter que nos separar. Você escolhe, você quer ir para a direita, eu vou para a esquerda. Você quer ir para a esquerda, eu vou para a direita. Então Ló aceita a oferta de Abraão, olha aquele vale do Jordão bem irrigado e lembra até a terra do Egito e que era perto ali da região de Sodoma e Gomorra, antes do Senhor destruir essa região. E Ló, então, pegou suas coisas e foi se estabelecer justamente nessa região, e ali ficou criando seu rebanho, se desenvolvendo, e Abraão. E logo após essa divisão, né, nós vamos ver em Gênesis 13, no versículo 14 ao 18, diz assim: disse o Senhor a Abraão, depois que Ló separou-se dele, de onde você está, olhe para o norte, para o sul, para o leste e para o oeste. Toda a terra que você está vendo darei a você e a sua descendência para sempre. Tornarei a sua descendência tão numerosa como o pó da terra. Se for possível contar o pó da terra, também se poderá contar a sua descendência. Percorra esta terra de alto a baixo, de um lado a outro, porque eu a darei a você. Então Abraão mudou o seu acampamento e passou a viver próximo aos carvalhos de Manre, em Hebrom, onde construiu um altar dedicado ao Senhor. Passado um tempo, Abraão é surpreendido com a notícia de que seu sobrinho virou refém de outros reinos que estavam querendo conquistar aquela região e capturaram a Ló. Seus servos, seus bens, seus rebanhos. E Abraão, sabendo disso, imediatamente separou 318 homens que ele tinha treinados para a guerra e surpreende o inimigo à noite e consegue derrotar o inimigo, resgatar a Ló e trazer Ló de volta para cá.
E aí nós vamos ver Ló, Abraão se encontra com Melquisedeque, o rei de Salém, é abençoado por ter resgatado e também ter vencido os inimigos ali. E logo depois nós vamos ver a parte onde o Senhor faz um pacto com Abraão, onde Abraão se coloca diante de Deus e diz como ele poderia ser o pai de uma grande nação, como o Senhor o tinha prometido anteriormente. E aqui nesse momento, onde Abraão se coloca diante do Senhor para pedir uma descendência direta dele, realmente, e Deus confirma a promessa, ele faz um sacrifício ao Senhor, ele exalta ao Senhor, e Abraão cai num sono profundo. E é interessante que em Gênesis 15, no capítulo 12, diz assim: ao pôr do sol, Abraão foi tomado de sono profundo, e eis que vieram sobre ele trevas densas e apavorantes. Então o Senhor lhe disse: saiba que os seus descendentes serão estrangeiros numa terra que não lhe pertencerá, onde também serão escravizados e oprimidos por 400 anos. Mas eu castigarei a nação a quem servirão como escravos, e depois de tudo sairão com muitos bens. Você, porém, irá em paz, e seus antepassados irá em paz a seus antepassados, e será sepultado em boa velhice. Na quarta geração, os seus descendentes voltarão para cá, porque a maldade dos amorreus ainda não atingiu a medida completa. Aqui é interessante que Deus já está revelando para ele que ele ia ser o pai de uma grande nação e que na quarta geração eles voltariam para a terra prometida. E o povo ia ficar 400 anos lá no Egito. E é justamente o período que o povo fica desde quando eles, na época de José, a gente vai ver mais para o final, até o nascimento de Moisés e a retirada de Moisés do povo e a libertação do povo, que nós vamos ver já no livro de Êxodo. Né? Então aqui Deus já revelando essa promessa, antecipando essa situação da escravidão do Egito. No capítulo 16, nós vamos ver aqui Sara tentando dar um empurrãozinho na bênção do Senhor na vida deles. E é quando ela convence a Abrão a ter filho com Agai. E daí vem e nasce Ismael. Nós vamos ver que da descendência de Ismael vem os ismaelitas. Ismael tem 12 filhos, assim como mais adiante Jacó vai ter também os seus 12 filhos. Então a situação dos ismaelitas, a história, ela tem um paralelo muito interessante. Né? Nós vemos os ismaelitas, mais adiante Agar e Ismael, eles vão ser convidados a se retirar da casa de Abraão, porque vai nascer Isaac. Quando nasce Isaac, então Sara briga com Agar, porque Agar também já estava humilhando a Sara, porque ela não podia ter filho, e quando finalmente Sara tem filho, aí ela vai à forra e fala com Abraão para expulsá-los. Abraão não deixa eles desamparados, entrega parte de sua riqueza e manda para outra terra. Mas aí nós vamos ver toda a descendência, os ismaelitas, seguindo a esse Deus Todo-Poderoso, porém ainda com muito rancor e muito sentimento de que ele era o filho prometido, né, de Deus por conta de Abraão. Né? Então
A gente vê toda uma história paralela acontecendo depois, que nós não vamos entrar nesse detalhe, mas, e sim, a história que realmente dá bênção verdadeira, que o próprio Deus promete, é sobre a vida de Isaac, da descendência de Isaac adiante, né? Em seguida nós vamos ver a circuncisão, como um sinal de pacto que Deus faz, né, para selar e marcar toda a geração. Vem o anúncio do nascimento de Isaac e o seu nome, né, que é justamente quando Sarai, que vem o Senhor com dois varões, dois anjos, visita Abraão e fala que Sara ia ter um filho, né? E dali, depois que ele dá essa notícia e tudo, dali o Senhor avisa Abraão que ele ia destruir a cidade de Sodoma e Gomorra e que estava mandando e queria ver com seus próprios olhos o que estava acontecendo, a perversidade dos homens em Sodoma e Gomorra. Ló já estava vivendo na cidade de Sodoma e Gomorra, e a gente vai ver que quando esses varões, os dois varões chegam na cidade, encontram diretamente com Ló na porta, sentado à porta, provavelmente guardando a porta em alguma posição de liderança ou de algo ali. E ele convida os anjos do Senhor, né, os dois varões, a irem para a casa deles. E os varões iam para destruir a cidade. E é quando os habitantes daquela terra, à noite, tentam invadir a casa de Ló para terem relações sexuais com os dois estrangeiros, como eles diziam. Esses homens estão aí, eu trago aqui para fora para que nós possamos ter relações com eles. Tamanha perversidade, tamanha a promiscuidade que a cidade ficou, né? E Ló se desesperou com isso, porque ele viu a presença de Deus naquelas duas pessoas, naqueles dois varões, e de jeito nenhum queria deixar que isso acontecesse. Chega ao ponto de Ló oferecer as duas filhas virgens e fala: eu tenho duas filhas virgens, vocês podem fazer o que quiser com ela, mas não com esses dois estrangeiros, com esses dois varões, de jeito nenhum. E aí é quando o povo empurra com violência Ló para o lado para tentar invadir, querem invadir. Os dois varões então cegam o povo, né? Deixa o povo cego, que não consegue achar a porta da casa, e eles puxam Ló para dentro de casa e fala para Ló: olha, você tem que sair daqui, você tem mais alguém na cidade, algum parente, alguém mais que você queira resgatar, porque nós viemos destruir essa cidade e nós vamos destruir essa cidade. Então vai, pega as tuas coisas e vai embora, porque nós vamos destruir essa cidade. E então eles saem correndo e não olhe para trás, não pare. Aí Ló pede para ir para uma cidade pequena, vizinha que estava ali, porque os varões falam: não, vai para o alto da montanha para você não sofrer as consequências e não morrer. Salve a sua vida. E ele pede: não, no alto das montanhas nós vamos acabar morrendo também, deixa a gente ficar numa cidade pequena, que é a cidade de Zoar. E assim, tá bem, fica lá que não vai acontecer nada com você. Então ele vai e foge para aquela cidade e ali se estabelece por um período. E só que levou somente as filhas, né? Os genros não quiseram ir. E a sua esposa olhou para trás e virou uma estátua de sal, né? Diz a palavra. E veio enxofre e fogo sobre a cidade e destruiu a cidade completamente, né? Antes da destruição da cidade, tem um episódio onde Abraão ele intercede
pelo povo. E ele começa intercedendo pelo povo, sabendo que o seu sobrinho está lá também, Ló, e ele vai intercedendo para que o Senhor não destruísse. E ele vai descendo, descendo. Olha, se tiver 500, se tiver 300, ele vai descendo, 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 50, 30. Ele para em 10. Se tiverem 10 justos, o Senhor não destrói. Não, não vou destruir. Se eu encontrar 10 justos ali, eu não vou destruir. Abraão para por ali, já não perde mais nada, já vê que já estava insistindo muito e que realmente, se nem 10 ele encontraria justo, é que realmente a situação estava bem calamitosa. E ele para por ali, já não perde mais, parou no número 10 e a cidade foi destruída, mas o Senhor preservou a vida de Ló e da sua família, que obedeceu. Quem não obedeceu, como foi o caso da esposa, pereceu. Então, nós vamos aqui depois no capítulo 21, vamos ver Abraão despedindo a Agar e a Ismael. Capítulo 22, o sacrifício de Isaac, já representando o sacrifício de Cristo Jesus, filho único, o único herdeiro verdadeiro de Abraão. O Senhor pede em sacrifício e Abraão, por amor ao Senhor, por obediência, ele vai até o ponto em que o anjo fala: para, não sacrifica. E ali o Senhor já tinha separado o cordeiro já para ele, e ele ofereceu em sacrifício. Isaac seria ali a representação de Deus Pai oferecendo em sacrifício pelos demais o seu único filho em favor dos demais. Deus sim foi até o final com Jesus Cristo. Abraão não precisou. Então nós vamos ver aqui Abraão procurando uma esposa e manda o seu servo buscar uma esposa para Isaac, e é quando ele encontra a Rebeca, e aí tem toda uma situação, como o servo foi obediente, como o servo chegou até encontrar a escolhida do Senhor, e finalmente Isaac se casa posteriormente com Rebeca, né? Depois nós temos Abraão tendo filhos com... Então ele tem os filhos Abraão tem filhos com Quentura, e finalmente, já no finalzinho do capítulo 25, já mais adiante, ele já apresenta a morte de Abraão, onde mostra também Abraão viveu 185 anos. Sobre Isaac. Isaac, agora vamos ver Gênesis 17:35. Quem foi Isaac? O significado do seu nome, riso, ou filho da alegria, porque Sara riu quando soube que ela, em sua velhice, seria a mãe, né? E agora a gente vai ver Isaac já diferente de Abraão. Ele já é um filho abastado, já com muitas riquezas, muitos bens, muito bem estabelecido. Abraão já tinha sido muito abençoado por Deus e tinha multiplicado as suas riquezas. Ele tinha, até acontecem duas situações, eu já não lembro se eu comentei, duas situações curiosas com Abraão, porque Sara era sua meia-irmã. Sara era filha do pai de Abraão, só que com uma mulher diferente, né? Ele se casou com Sara, e Sara era muito bonita. E Abraão, ele acaba, por duas ocasiões, ele acaba falando a meia-verdade, né? O perigo das meias-verdades.
E a gente vai ver que esse erro Isaac também comete. Abraão, ele chega no Egito e ele não fala para o faraó que ela é a sua esposa. Ele simplesmente apresenta a Sara como sua irmã. Ele não estava mentindo, mas a informação mais importante era que era esposa. Ele mesmo diz, não, se eu disser que você é minha esposa, vão me matar porque você é muito bonita. Ele não, e aí faltou fé em Abraão, né? Em acreditar que o Senhor iria operar e fazer as maravilhas. E aí nós vemos Deus se mostrando ao faraó e não permitindo que Sara fosse tocada, né, pelo faraó. E mais adiante, então o faraó descobre e tudo mais, e depois dá uma série de riquezas para Abraão, e Abraão acaba sendo abençoado, né? Deus converte em bênção também, apesar desse erro dele, né? E mais adiante, com Abimeleque, que também é um nome, não é um nome próprio, né? É um nome de uma posição, e ele quando ele chega na terra de Gerar, ele quer se estabelecer ali, ele fala, olha, ela é minha irmã, ela é muito bonita, só que nessa situação, Deus ele chama e pega para ter Sara como sua esposa, e Deus fala com ele em sonho e revela para ele, olha, não toca nela não, ela é filha do meu profeta e você vai ser amaldiçoado. E então ele pede desculpa ao Senhor, depois puxa a orelha também de Abraão. Na verdade, quem puxou mais a orelha de Abraão foi o faraó. Mas aqui ele pede para que ore, que abençoe, pede desculpa e fala, olha, fica aí, pode ficar, mas só faz uma promessa comigo que você vai cuidar da nossa... vai lembrar sempre do nosso povo e não vai querer destruir depois, porque também Abraão estava crescendo e sendo poderoso. Mas enfim, daí já mostra como Abraão ele estava crescendo muito, ficando muito poderoso na região. E nós vamos ver que Isaac faz a mesma coisa, ele vai ficando muito poderoso, né? Então a vida de Isaac já é um pouco mais abastada. Nós temos aqui em Gênesis 15, que já foi apresentado, né? O nascimento e o fruto da promessa, que era Isaac, o sacrifício, quando ele foi oferecido de sacrifício, a Rebeca, sua esposa, já comentei, Deus renova o pacto feito com Abraão, já falei também, e o Jacó, aí agora é que pega. Agora, dentro dos principais eventos aqui, nós vamos ter Jacó enganando o próprio pai, se fazendo passar por Esaú, para poder roubar a bênção da primogenitura. E Jacó, o seu nome significa aquele que usurpa, né? Aquele que tira as coisas dos outros, e aqui ele faz isso acontecer. Isaac morre no capítulo 35, relatada a morte de Isaac. E aqui, aproveitando que a gente está vendo sobre Jacó, o nome Jacó é suplantador, enganador, aquele que tira algo, né? Irmão gêmeo de Esaú, eles saem juntos, e esse nome ele recebe porque ele está segurando, quando ele puxa Esaú, vem Jacó segurando no calcanhar de Esaú, como que querendo pegar o lugar dele já desde que nasceu. Mais adiante o seu nome vai ser alterado para Israel, que é aquele que luta com o Senhor, né? E nós temos então aqui em Gênesis 25, quando ele compra a primogenitura com um prato de lentilha. O seu irmão chega com muita fome, ele prepara toda a cena para poder convencer o irmão que não estava valorizando o poder e a autoridade e o valor da primogenitura que Deus tinha prometido desde Abraão. Jacó, sim, estava dando seu valor, por isso ele queria essa primogenitura.
e assim acontece. Então, ele primeiro faz a compra da primogenitura com o irmão não deu valor à primogenitura, então ele vai e engana o pai, que Isaac já não conseguia enxergar bem, ele se veste com umas peles de animais para poder parecer que era peludo, igual o irmão Esaú, e Rebeca ajuda a enganar, né? E acaba enganando a Isaac, e Isaac abençoa e dá a bênção da primogenitura para Jacó. E aí, quando seu irmão descobre, Esaú não era nada calmo nem tranquilo, né? Extremamente violento, já partiu para cima do irmão, querendo matar o irmão, né? E aí é quando Jacó foge para Padã Arã. Nós vamos ver em Gênesis 28 a visão que o Senhor dá, que Jacó pede para ser abençoada, onde ele estaria indo, e faz um voto do dízimo. E é quando o Senhor faz cumprir a sua promessa. Ele acaba ficando na casa do seu tio Labão, né? E Labão, assim como também Jacó enganou, Labão também enganou ele algumas vezes. Ele se apaixona por Raquel e quer casar-se com Raquel, só que Raquel era mais jovem que Rebeca, e Labão faz uma promessa de que ele deveria trabalhar 7 anos e prestar serviço para Labão, então ele conquistaria a mão da sua amada. Depois de 7 anos, quando ele vai ao encontro para poder se casar, ele descobre que quem estava na boda de casamento não era Raquel, era Rebeca. E ele fala: como que eu vou dar minha filha mais velha? Vou deixar a mais nova casar e a mais velha vai ficar para titia? Não, primeiro você casa com a mais velha, agora fica mais 7 anos e conquista o direito de casar-se também com a Raquel. E então Jacó faz assim, e finalmente ele acaba passando o seu período, eles vão embora dali, das terras de Labão, e ele faz o propósito de voltar para sua terra natal com seu irmão. E é justamente nesse retorno onde Jacó tem o seu nome trocado, porque ali ele pede a bênção do Senhor, o anjo vem, ele fala: não, você não vai embora sem me abençoar, e o anjo desloca o músculo da perna, da coxa, né, dele, para ele parar de lutar, e abençoa, no final abençoa e fala: olha, seu nome já não é mais Jacó, aquele que usurpa e tira as coisas, seu nome a partir de agora é Israel, é aquele que luta com o Senhor, porque ele perseverou e ele queria ser abençoado, e ele acaba sendo abençoado verdadeiramente. Ele pede a bênção do Senhor para poder retornar com Esaú e não ter briga e não morrer, né? Então ele separa uma série de presentes e prepara tudo e pede para o Senhor tocar no coração, e o Senhor toca no coração de Esaú. Esaú, quando vê o seu irmão, não, apesar de que tudo indicava que ele ia ter o desejo de matar o irmão, acaba tendo uma reconciliação com Esaú em Gênesis 33. E ali se estabelece, ali tem seus filhos, e vão nascer os 12 filhos de Israel, de Jacó, até que, mais uma vez, virá um período de fome, e eles se verão obrigados a descer ao Egito para pegar comida. E aí a história eu vou contar mais adiante, que é a história com José. E depois, em Gênesis 49 a 50, já tem o relato da morte de Jacó. E aqui fica a pergunta: peraí, eram 12 filhos, 12 tribos, mas como assim? Peraí, eram 11, eram 12 ou eram 13? Vamos entender então um pouco aqui.
De fato, nós temos aqui Manassés e Efraim, são os dois filhos de José. E nessa relação das tribos, a tribo que não é relacionada é a tribo de Levi. Então, nós temos Rubem, Simeão, Judá, Dan, Naftali, Gade, Asser, Issacar, Zebulon, Manassés, Efraim e Benjamim, as 12 tribos. Nós temos dessas 12 tribos de Israel, os filhos de Bila, Dan e Naftali, os filhos de Raquel, a amada, a mais amada, José, e aí José, ele cede o lugar dele para Efraim e Manassés, então fica Efraim, Manassés e Benjamim como os filhos. Lia tem filho homem, né? Rubem, Simeão, Levi, Judá, Issacar e Zebulon. Só que Levi ele fica espalhado entre todas as demais tribos porque vai cuidar das coisas do Senhor, por isso não vai contar nas 12 tribos, nas 12 nações. Tá? E o filho com Zilpa, que é Gade e Azer. Essas são então as 12 tribos, só para deixar claro. A gente está vendo aqui, de fato, são 12 filhos, né? Tem os 12 filhos, só que a tribo de Levi não vai aparecer aí, então daria a sensação de que seriam 11, mas não, porque José abre mão dessa bênção da primogenitura e passa para os seus dois filhos, Efraim e Manassés, que acaba sendo Efraim o que recebe a bênção da primogenitura. Agora vamos ver aqui a história de José. É uma história interessantíssima, rica em detalhes, né? O nome de José significa Deus multiplica, e isso foi exatamente o que aconteceu. Existe até um filme, né, da Disney, O Sonhador, acho que é da Disney, né? Não é da Disney, não sei. Mas é um filme bem interessante. José, ele era muito jovem, né? Porque Raquel era estéril e Jacó já tinha tido filho com sua esposa, com Rebeca, e as servas. Serva de Raquel, serva de Rebeca, mas não tinha filho com Raquel. E finalmente, quando Deus abençoa e nasce a José, então ele cuida de José com um zelo exagerado, fazendo com que os seus irmãos fiquem com ciúme disso. E os seus irmãos acabam desejando o mal para José, né? Então, nós vamos ver aqui em Gênesis 37 a maneira como Jacó amava a José, que ele era invejado pelos seus irmãos, acabou sendo vendido para os ismaelitas. José tem uma situação que ele é vendido, ele fica separado numa cisterna, bem similar a Jesus. E nós vamos ver que ele foi vendido, assim como Jesus, por 20 moedas de prata. Ele é vendido como escravo. E aí ele acaba virando um escravo na casa de Potifar. E ele, só que ele já tinha uma aparência e um conhecimento, porque o seu pai, Jacó, instruiu muito e deu uma instrução diferenciada para José. Ele não era o de fazer o trabalho braçal. Ele foi totalmente instruído e estudou, né? Então acabou se diferenciando. Os seus valores, estando na casa de Potifar, fizeram toda a diferença. Potifar tinha uma esposa bastante complicada. Essa esposa acaba querendo ter relações com José. José não aceita de maneira nenhuma.
em respeito ao seu senhor, que era Potifar, e Potifar sabia que a sua esposa não era lá das mais confiáveis, mas ela fez uma armadilha para José, fingiu que estava sendo violada por José, rasgou uma roupa de José e fez uma acusação mentirosa. José foi preso e na prisão ele tem oportunidade também. Deus às vezes coloca situações que parecem ser ruins para a gente, né? E colocou ele numa prisão, numa situação extremamente ruim. É interessante que na prisão, mesmo na prisão, José faz as coisas e acaba ganhando a confiança do carcereiro. E o carcereiro colocou ele responsável por todos os outros prisioneiros. E ele gozou de privilégios dentro da prisão por conta da confiança, dos valores, da honestidade, da integridade que ele tinha, mesmo estando na prisão. E lá ele tem a oportunidade de conhecer o copeiro e o padeiro. E é quando José, ele já desde de jovem, Deus falava com ele através de sonhos. E José tinha os seus sonhos, mas não entendia. Até que o Senhor começou a revelar para ele o que significavam esses sonhos. E na prisão, José observou que o copeiro e o padeiro estavam tristes e eles falaram: não, que nós tivemos sonhos, não sabemos o que significa. Então José disse: fale para mim que eu vou interpretar esse sonho e o Senhor vai revelar o que se trata. Então o chefe dos copeiros, em Gênesis 40, versículo 9, ele conta o sonho para José. Em meu sonho, eu vi diante de mim uma videira com 3 ramos. Ela brotou, floresceu e deu uvas e amadureciam em cachos. A taça do faraó estava em minha mão. Peguei as uvas e as espremi na taça do faraó e a entreguei em sua mão. E disse-lhe José: essa é a interpretação. Os 3 ramos são 3 dias. Dentro de 3 dias o faraó vai exaltá-lo e restaurá-lo à sua posição. E você servirá a taça na mão dele, como costumava fazer quando era seu copeiro. E quando tudo estiver indo bem com você, lembre-se de mim e seja bondoso comigo. Fale de mim ao faraó e tire-me desta prisão, pois fui trazido à força da terra dos hebreus. E também aqui nada fiz para ser jogado neste calabouço. E ouvindo o chefe dos padeiros essa interpretação favorável, disse a José: eu também tive um sonho. Sobre a minha cabeça havia 3 cestas de pão branco. Na cesta de cima havia todo tipo de pães e doces que o faraó aprecia, mas as aves vinham comer a cesta que eu trazia na cabeça. E disse José: essa é a interpretação. As 3 cestas são 3 dias. Dentro de 3 dias o faraó vai decapitá-lo e pendurá-lo numa árvore, e as aves comerão a sua carne. Forte isso, né? 3 dias depois, era o aniversário do faraó e ele ofereceu um banquete a todos os seus conselheiros. Na presença deles, reapresentou o chefe dos copeiros e o chefe dos padeiros. Restaurou a sua posição ao chefe dos copeiros, de modo que ele voltou a ser aquele que servia a taça do faraó. Mas ao chefe dos padeiros mandou enforcar, como José lhes dissera em sua interpretação. O chefe dos copeiros, porém, não se lembrou de José. Ao contrário, esqueceu-se dele. O tempo passa e então quem tem um sonho agora é o faraó. E o faraó não consegue ter ninguém que o interpretasse. Ele chamou todos os seus sábios, feiticeiros, todas as pessoas possíveis para interpretar, e ninguém consegue interpretar o sonho que ele tinha. Aí, finalmente, o copeiro se lembrou de José. E aí ele disse ao faraó sobre José. E então o faraó manda chamar José e pede para que seja interpretado
Então, em Gênesis 41, 15, diz: o faraó disse a José: tive um sonho que ninguém consegue interpretar. Mas ouvi falar que você, ao ouvir um sonho, é capaz de interpretá-lo. E respondeu-lhe José, já na sua humildade: isso não depende de mim, mas Deus dará ao faraó uma resposta favorável. Então o faraó contou o sonho a José. Sonhei que estava em pé, à beira do Nilo, quando saíram do rio 7 vacas belas e gordas que começaram a pastar entre os juncos. Depois saíram outras 7 vacas raquíticas, muito feias e magras. Nunca vi vacas tão feias em toda a terra do Egito. As vacas magras e feias comeram as 7 vacas gordas que tinham aparecido primeiro. Mesmo depois de havê-las comido, não parecia que o tivessem feito, pois continuavam tão magras como antes. Então acordei. Depois eu tive outro sonho. Vi 7 espigas de cereal, cheias e boas, e cresciam no mesmo pé. Depois delas, brotaram outras 7, murchas e mirradas, ressequidas pelo vento leste. As espigas magras engoliram as 7 espigas boas. Contei isso aos magos, mas ninguém foi capaz de explicá-lo. O faraó teve um único sonho, disse-lhe José. Deus revelou ao faraó o que está para fazer. As 7 vacas boas são 7 anos, e as 7 espigas boas também são 7 anos. Trata-se de um único sonho. As 7 vacas magras e feias que surgiram depois das outras e as 7 espigas mirradas queimadas pelo vento leste são 7 anos. Serão 7 anos de fome. É exatamente como eu disse ao faraó. Deus mostrou ao faraó aquilo que ele vai fazer. 7 anos de muita fartura estão para vir sobre toda a terra do Egito. Mas depois virão 7 anos de fome, então todo o tempo de fartura será esquecido, pois a fome arruinará a terra. A fome que virá depois será tão rigorosa que o tempo de fartura não será mais lembrado na terra. O sonho veio ao faraó 2 vezes, porque a questão já foi decidida por Deus, que se apresse em realizá-la. Procure agora o faraó, um homem criterioso e sábio, e coloque-o no comando da terra do Egito. O faraó também deve estabelecer supervisores para recolher 1/5 da colheita do Egito durante os 7 anos de fartura. Eles deverão recolher o que puderem nos anos bons que virão e fazer estoques de trigo que, sob o controle do faraó, serão armazenados nas cidades. Esses estoques servirá de reserva para os 7 anos de fome que virão sobre o Egito, para que a terra não seja arrasada pela fome. E aqui vem a parte interessante, né? Como Deus é maravilhoso, né? Deus falou com José, usou a José, e ele tinha um plano espetacular para a vida de José. E continua aqui no versículo 37 do capítulo 41. O plano pareceu bom ao faraó e a todos os seus conselheiros. Por isso o faraó lhes perguntou: será que vamos achar alguém como este homem, em que está o Espírito Divino? Disse, pois, o faraó a José: uma vez que Deus lhe revelou todas essas coisas, não há ninguém tão criterioso e sábio como você. Você terá o comando do meu palácio, e todo o meu povo se sujeitará às suas ordens. Somente em relação ao trono serei maior que você. E o faraó prosseguiu: entrego a você agora o comando de toda a terra do Egito. Em seguida, o faraó tirou o dedo, o seu anel, selo, e o colocou no dedo de José. Mandou-o vestir linho fino e colocou uma corrente de ouro em seu pescoço, e também fez subir em sua segunda carruagem real, e à frente os arautos iam gritando: abram caminho. Assim José foi colocado no comando de toda a terra do Egito. Olha que interessante. Chega no Egito como escravo, começa a fazer bem as coisas, é maltratado, é enganado, é trapaceado, fazem armadilhas, tentam derrubá-lo de todo jeito. A esposa de Potifar mente, faz ele para a prisão, só que a prisão acaba sendo um lugar onde ele tem a oportunidade de conhecer
os dois prisioneiros, o copeiro e o padeiro, ou melhor, mais bem, né, o copeiro, para poder o copeiro falar para o faraó e o faraó saber quem é José. Deus faz as coisas de maneira maravilhosa e o propósito de Deus se cumpre. A promessa que Deus nos dá se cumpre. E a gente não precisa dar uma forcinha como Sara tentou dar uma forcinha para Deus com Agar, depois pode ser um problema. Deus faz coisas maravilhosas nas nossas vidas. E a gente precisa confiar, a gente precisa ter a certeza de que Ele é quem está no comando, Ele é quem está fazendo todas as coisas acontecerem. É o Senhor que está à frente do seu povo, à frente da sua vida. Quando a gente confia no Senhor, quando a gente busca o conhecimento no Senhor para fazer e cumprir os seus propósitos e cumprir a sua vontade em nossas vidas, o Senhor faz maravilhas. Eu tenho várias histórias, vários testemunhos, onde mostra exatamente pessoas que foram humilhadas, em momentos foram menosprezadas, e depois o Senhor as exaltou e colocou em posição de destaque absoluto. Eu deixo aqui o mapa do período dos patriarcas, só para vocês terem uma ideia, aonde nós temos aqui, como eu dizia, Ur dos Caldeus, em toda essa região da Babilônia, a cidade de Babilônia, onde Abraão vem por todo esse caminho e passa por Padã Arã, vem, desce, para em Damasco, vem descendo até ficar aqui em Jerusalém, perto de Jerusalém, entre Jerusalém e Berseba, que é onde está Hebron. E aqui nessa pontinha do Mar Morto, aqui embaixo, aqui era o Vale do Jordão, onde ficou estabelecido Ló. Então era bem perto para poder também ir para o Egito, que era essa região bem fértil, né? Onde acabou se estabelecendo temporariamente, né? Para poder fugir da fome. E aqui na história de José, nós vamos ver que o povo acaba ficando se acostumando, porque José, o que acontece na história de José, José ele pega eu acabei não detalhando, né? Os irmãos descem até o Egito, porque a região de Hebron passa fome, e para eles não morrerem de fome, eles vão buscar comida no Egito, e é onde encontram a José, mas eles não reconhecem a José, até porque nem olhavam para José, porque era o poderoso, ele tinha um nome egípcio, né? Então os irmãos não o reconheceram, ele sim reconheceu os irmãos, ficou interessado em saber de Benjamim, o seu irmão de pai e mãe, seu irmão 100%, vamos dizer assim, né? E tenta resgatar o seu irmão, achando que tenta resgatar Benjamim, achando que os demais irmãos iriam querer prejudicar também a Benjamim, como prejudicou a José. Então José prepara toda uma situação para conseguir resgatar Benjamim, simula um roubo, um furto de uma taça de prata de José nas coisas dos cereais que eles estavam comprando e levando, né, de volta para a casa do pai, e ele fica com Benjamim. E aí é quando José percebe o amor e o cuidado que eles tinham tanto com o pai quanto com o próprio Benjamim, como que eles estavam cuidando e como que eles estavam arrependidos de terem feito o que fez com José. Então aí tem um reencontro dos irmãos, aonde José chama
pede para trazer a Jacó para perto deles e viver, passar esse período de fome no Egito. E o que acontece é que o povo acabou esquecendo que a terra prometida era Canaã, não era o Egito. Eles precisavam passar o período da fome e deveriam voltar para Canaã. Eles não voltaram. Eles ficaram no Egito, se estabeleceram no Egito e gostaram. E ali, enquanto José vivia, estavam vivendo baixo a proteção de José, respeitados e todos, e se multiplicaram muito e cresceram muito. Só que quando José morreu, o outro faraó e os súditos esqueceram de tudo que José tinha feito. E então ali começaram a forçar a situação para que esse povo fosse escravizado. Então eles não transformaram o escravo, foi suave. É igual a botar um sapo numa água e ir esquentando pouco a pouco, o sapo não pula, né? Se botar na água quente ele pula, mas se botar na água e for esquentando pouco a pouco, ele sozinho vai, ele fica lá dentro da água, gostosinho, gostosinho, até que ferve e morre. E foi o que aconteceu, o povo ficou ali cozinhando no Egito. A água fervendo, e até que o povo ficou preso. Eles foram aumentando os impostos, não é que eles viraram escravos, eles foram aumentando a necessidade de prestação de serviços para pagar os impostos. E foi sobrecarregando a carga de impostos e de serviço, até que o povo já não estava trabalhando para si, mas estava trabalhando somente para o governo. E assim eles acabaram sendo realmente escravizados, e durante 400 anos, até a vinda de Moisés. E aí nós vamos estudar agora em Êxodo, na próxima aula, a história de Moisés, quem foi Moisés e como Deus resgatou o seu povo do cativeiro. Isso é o que nós temos, basicamente, um resumo para a gente ver aqui sobre esse período patriarcal. Nós temos Abraão, Deus chama. Isaac, Deus forma. Jacó, Deus transforma. E José, Deus salva. Esse Deus maravilhoso que nós temos em nossas vidas. O Deus que chama, que forma, que transforma e que salva. Só para a gente concluir, então, nós já estudamos de Gênesis 1 a 11, os 2000 anos, agora de Gênesis 12 a 50, os 300 anos. E esse foi o material que nós vimos. E para concluir, gostaria de deixar aqui uma mensagem de que, principalmente para a parte inicial da Bíblia, de Gênesis, que muita gente acha que é uma poesia ou é um sentido figurado, Adão e Eva e o dilúvio, uma série de coisas. E a gente vê em 1 Coríntios 13, de 12 a 34, né, Paulo advertindo o povo para não desperdiçar seu tempo com discussões vãs. É o que eu brinco, não vamos discutir se Adão tinha um umbigo ou não, né? E eu deixo mais algumas passagens em Timóteo e Tito, para a gente colocar foco naquilo que cresce, naquilo que vai fazer diferença para a nossa vida espiritual. As coisas pequenas que não vão fazer diferença, se os dias da criação foram dias de 24 horas ou não, se foi um ciclo, mas como que foi um dia se o sol não tinha sido criado, a lua, enfim, existem detalhes que não vão fazer diferença para a nossa fé, e o nosso foco tem que estar no Senhor, o nosso foco tem que estar naquilo que vai fazer crescer a nossa fé, aquilo que vai nos fazer ter uma relação diferente com Deus. Coloquemos foco numa verdadeira relação com Deus.
É isso que Ele quer da nossa vida. Muito obrigado pelo tempo de vocês.